Olá! No segundo vídeo da série especial para o Ministério Público do Estado de São Paulo, nós falaremos sobre o governo Vargas no período provisório. Fique aí e gabarita sua prova. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal História e Sociologia Articuladas para mais um vídeo da nossa série especialíssima para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom, na aula de hoje falaremos sobre o governo provisório da era Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945. Lembrando que esse período de 15 anos, a chamada era Vargas, é dividido em três períodos, né? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que é a ditadura varguista. Bem, hoje nossa questão, que é do CESP-CEBRASP, ela vai trazer o tema do governo provisório, um assunto do período do governo provisório. Antes de comentá-la, ela está na descrição do vídeo, você pode conferir, eu quero falar de alguns aspectos mais gerais desse período do governo provisório. É um governo provisório, portanto, a inexistência de Constituição no Brasil. A Constituição de 1891, ela foi suspensa assim que o Getúlio Vargas chegou ao poder. E esse processo, esse governo provisório, então, ele era chefiado por um governo provisório, que tinha como líder o Getúlio Vargas. E é marcado pelo quê? Por tensionamentos políticos e tensionamentos econômicos. Os tensionamentos econômicos têm a ver com a disputa entre dois modelos econômicos. Um que era dependente, do qual o Brasil era dependente, o modelo agroexportador, e o outro projeto, que era o projeto do Vargas, que era um projeto de industrialização para o Brasil. Então, esses projetos, eles se chocavam na medida em que o Brasil era um país agroexportador, dependia da economia agroexportadora. Naquele momento, o produto era o café, que inclusive estava em crise por uma série de motivos, né? E o modelo agroexportador do Getúlio Vargas era o modelo industrial do Vargas era um modelo baseado na substituição das importações, o que não era um modelo de industrialização que conseguia ser implementado a toque de caixa, rapidamente. Então havia um embate e uma certa insegurança do ponto de vista da economia brasileira. Quais seriam os rumos dessa economia? Do ponto de vista da política, o embate também se dava em dois níveis. Primeiro nível era entre as forças políticas que fizeram Getúlio Vargas chegar ao poder. Se vocês lembrarem, a Aliança Liberal, ela era composta por grupos políticos muito distintos e cada um tinha um interesse específico. Então, a oligarquia dissidente, os tenentistas, uma parte da burguesia industrial, os trabalhadores urbanos, uma parte da classe média. Então, esses grupos, eles tinham interesses diversos. Então, a primeira tensão, digamos, ela é interna, no sentido de acomodar os interesses desses diversos grupos nas políticas que estavam sendo implementadas no governo provisório. E o segundo nível da tensão política é justamente com a oposição ao grupo do Getúlio Vargas. Quem que era a oposição? Era justamente os cafeicultores paulistas, que tinham sido desalojados do poder político e que, de certa forma, ainda queriam uma economia para o Brasil focada, baseada na intensificação do modelo agroexportador, sacaram? Então você tem essas duas grandes tensões, uma tensão econômica e uma tensão política. Qual que era a característica do Getúlio Vargas? Ele era um governo que queria centralizar o poder em suas mãos. Então ele vai fazendo uma série de reformas administrativas que tendem, né, a gerar uma centralização das resoluções das questões políticas e econômicas do Estado na esfera federal, né, que ele comandava. Por exemplo, vou citar para vocês um exemplo que deixa essa tensão
toda muito mais complicada. Qual que é? É a criação do Conselho Nacional do Café em 1931. O café estava em crise, não estava? Sim. Então ele cria um Conselho Nacional. Aí você pode imaginar, ai, que legal que é um Conselho Nacional, porque ele vai criar uma política de salvação do café, dessa economia, regularizar a economia. Mas os cafeicultores paulistas não gostaram muito. Por quê? Porque, de certa forma, os cafeicultores em São Paulo perdiam mais ainda a autonomia sobre o controle da economia cafeeira, sacaram? Então, se cria um Conselho Nacional, tira do estado de São Paulo a autonomia para tentar resolver o problema. Entenderam isso? Então, esse conflito, esse processo todo de tensionamento acaba gerando uma revolução contra o governo do Getúlio Vargas. Que revolução é essa? Uma revolução constitucionalista em 1932 no estado de São Paulo. É a conhecida Revolução Constitucionalista de 32. Por que Revolução Constitucionalista? Porque o grande mote da Revolução era a exigência de que o governo provisório chamasse uma Assembleia Constituinte para escrever uma Constituição Nacional, inclusive para limitar os poderes do governo federal, sacaram? Além disso, outros motivos da Revolução Constitucionalista: a nomeação de um interventor tenentista e pernambucano para o estado de São Paulo e também essa tentativa de tirar do estado de São Paulo a autonomia sobre o café. Então eles exigiam a Constituição e exigiam também uma Constituição que fosse liberal. Em que sentido? Que garantisse autonomia para os estados. Era o modelo de estado federalista, certo? Feitas essa boa, né, caracterização inicial do governo, vamos ler a questão. Eu leio aqui, você lê aí. A questão, ela diz o seguinte: CESP-Sebrasp, é uma questão de diplomacia de 2017. A chamada Revolução de 1930 levou ao poder Getúlio Vargas, cujo governo, caracterizado por importantes acontecimentos políticos e econômicos, se estendeu até 1945. A esse respeito, julgue o item subsecutivo. Em 1932, o Levante Armado de São Paulo contra Getúlio Vargas reuniu forças políticas que esperavam o retorno das formas oligárquicas de poder, bem como aquelas que reivindicavam a democracia liberal para o país. Correto, gabarito, está certo esse item, gente. Porque, ao mesmo tempo que foi uma revolução liderada pela velha oligarquia cafeeira, que gostaria de voltar ao poder, inclusive, né, porque foi desalojada pelo movimento de 30, também reunia muitos setores que defendiam uma democracia liberal. Como que a gente entende isso? Pela própria exigência de uma Constituição liberal com poder federalista, com modelo federalista. Mas esse movimento todo é liderado por quem? Justamente pela oligarquia cafeeira. Tá bom? Vocês entenderam isso? E como é que acaba, Lê, pra gente encerrar esse vídeo? Acaba com a derrota da Revolução Constitucionalista de 32. O Getúlio Vargas, ele conduziu, né, a luta contra esse movimento, derrotou esse movimento, mas, olha só que interessante, para deixar claro que ele não estava de mau grado e com essa oposição e com a elite cafeira, ele anistia os políticos da Revolução, os líderes da Revolução Constitucionalista de 32 e estabelece um diálogo maior com eles para estabelecer um governo que seja mais, digamos assim, um pouco mais dialogável. Na sequência, é chamada uma Assembleia Constituinte, né? Então, ocorre uma eleição de deputados para escrever essa Constituição. E em 1934, a Constituição ela é finalmente promulgada, iniciando a segunda fase da Era Vargas, que é o governo constitucional, e que a gente vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque logo logo aparece um novo vídeo revisando um novo assunto para você, tá bom? Estudem bastante, boa sorte, bons estudos, sejam abençoados, até mais, tchau!